Por que você deve ver esse vídeo? Para você deixar de ser enganado por recrutadores e selecionadores e só participar de entrevistas e processos seletivos que fazem sentido para você. Pare de perder tempo. O tempo é o único recurso que nós temos que ele não volta nunca mais. Já era. Pare de atender longas ligações por telefone, participar de processos seletivos presenciais ou online que não tem absolutamente nada a ver com você. No vídeo dessa semana você vai aprender as 6 respostas, as 6 informações que você precisa ter, seja por telefone, seja por carta, seja por e-mail, seja por pombo correio. Você não pode ir em processos seletivos ou participar de entrevistas sem saber essas 6 informações do vídeo dessa semana. Olá, caçadores de emprego, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Empregabilidade Máxima, o lugar que eu, Eduardo Saig, criei para ajudar vocês a manter a empregabilidade, sempre no nível mais alto possível. Espero que vocês estejam bem, estejam passando bem. No vídeo dessa semana eu vou te ensinar a fazer um filtro sobre as primeiras abordagens que recrutadores e selecionadores fazem com você. Geralmente, nas primeiras abordagens, a gente já consegue entender se a posição, se o processo seletivo, se a vaga, se a entrevista faz sentido pra gente ou não. Então, nesse episódio, você vai aprender as 6 coisas básicas que você precisa saber de qualquer abordagem que é feita com você. E na grande maioria das vezes, essas abordagens serão via telefone. Por isso, fique de olho. A primeira informação, a primeira coisa que você precisa saber é quem está falando com você. E por que eu digo isso? Você tem basicamente 2 opções. Ou é alguém diretamente ligado à empresa, um colaborador, e geralmente vai ser alguém do RH, da área de recursos humanos, que é responsável pela condução dos processos seletivos, área de recrutamento e seleção, ou vai ser alguém, ou uma pessoa jurídica, ou uma pessoa propriamente dita, geralmente um headhunter, ligado, fazendo um serviço de recrutamento e seleção para uma outra empresa. E o que isso quer dizer? Quais são as suas diferenças básicas? No primeiro caso, quando é uma pessoa diretamente ligada à empresa, você pode perguntar: quem está falando comigo? Quem é você? Qual empresa você representa? E aí, se você estiver na frente do computador, você já pode pesquisar no Google qual é a empresa, entender se é uma empresa séria, se faz sentido para você ou não, se você está a fim de participar de um processo seletivo ou de qualquer interação que você tenha com essa empresa. Se por um acaso for um recrutador, um selecionador de uma outra empresa, de uma agência de empregos, de uma consultoria de recrutamento e seleção especializado, a conversa é outra. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, essa pessoa não vai te dizer qual é o cliente que ela está atendendo. E aí as informações aqui já começam a ficar um pouco nebulosas. Será que faz sentido para você continuar essa conversa, perder o seu tempo, dar aqueles 5 minutinhos que você vai numa salinha falar com uma pessoa? Provavelmente não. Por isso que a primeira coisa que você precisa saber ao ser abordado para uma entrevista ou para um processo seletivo é com quem você está falando, para você entender se vale a pena continuar a conversa ou não, ou se você vai precisar administrar o contexto dessa conversa. Aqueles famosos: me aguarda 2 minutinhos que eu vou mudar de sala. E outra coisa, não seja idiota. Todo mundo sabe quando você está saindo da sua mesa para ter uma conversa confidencial. Pode ser uma conversa com alguém importante ou pode ser uma conversa com um recrutador. Fica de olho. Segunda coisa que você precisa saber ao ser abordado por alguém para uma entrevista de emprego ou para um processo seletivo: como eles conseguiram o seu contato? Como eles te acharam? Foi pelo LinkedIn? Foi um currículo? Ou foi alguém que te indicou? Na grande maioria das vezes são essas 3 hipóteses. Tudo bem, tem uma 4ª hipótese que é: em algum momento da sua vida profissional você cadastrou o seu currículo na Cato, na Extinta Manager, no InfoJobs ou no vagas.com, sei lá. Em algum momento essa pessoa teve acesso ao teu perfil profissional. Então é importante você saber como eles te acharam, como eles te contataram, seu número de telefone, seu e-mail. E por que é importante você saber isso? Para você entender qual é a potência do seu posicionamento profissional. O que é posicionamento profissional? É a percepção que você quer deixar para todas as pessoas que podem te arrumar um emprego, direta ou indiretamente. Mas além disso, é importante você também saber se foi alguém que te indicou, quem foi essa pessoa. Por quê? Porque a gente nunca sabe por onde o nosso perfil está transitando, principalmente currículo. Se essa pessoa que está te contatando diz que recebeu o seu currículo, um alerta amarelo aqui. Se você está buscando emprego ativamente, excelente.
Quer dizer que de alguma forma o seu currículo chegou nessa pessoa e chamou a atenção dela. Mas e se você não estiver mais buscando emprego e o seu currículo parou na mão de um recrutador e de um selecionador? E mais, imagina se você não está buscando emprego e o seu currículo chegou na mão do seu chefe. Provavelmente você vai ter um problema que você poderia não ter. Pensando nisso, eu fiz um videozinho já aqui no canal dizendo as principais diferenças entre currículo e LinkedIn. Tá aqui em cima no card. Dá uma olhada que vai ser muito importante para você saber como você gere essas duas ferramentas para buscar um emprego nos dias de hoje. Terceira coisa que você precisa saber sempre que te abordam: qual é o desafio? Para que essa pessoa tá te ligando, tá te mandando e-mail, tá te enchendo o saco? Qual é o desafio da posição? Qual é o emprego que precisa ser feito? E principalmente, será que isso tem a ver com aquilo que você está buscando? É importante você saber disso, sabe por quê? Porque se por um acaso a pessoa que está te ligando está te oferecendo uma posição, está te oferecendo um emprego que não tem nada a ver com você, a gente precisa entender uma coisa. Por que ela acha que tem a ver com você? Será que o seu currículo está mal escrito? Será que o teu LinkedIn está desatualizado? Será que a pessoa que te indicou não sabe muito bem aquilo que você faz? E isso é um sinal de atenção. A gente precisa entender que currículo, LinkedIn e principalmente a sua imagem profissional, todas elas precisam ser conectadas com aquilo que você está buscando, para você evitar ser contatado por algo que não tem nada a ver e só vai tomar o seu tempo. Quarta informação que você precisa saber sempre que te abordarem: a localização do posto de trabalho, aonde você vai trabalhar. Hoje em dia é cada vez mais comum as empresas terem várias filiais, estarem presentes em vários lugares ao mesmo tempo. E nem sempre a pessoa que está te ligando, ela vai trabalhar no mesmo local, no mesmo CEP, aonde você vai trabalhar. Então se certifique de saber estado, muitas vezes o bairro, muitas vezes o país. Muitas pessoas são contatadas por pessoas de outros países, por recrutadores de outros países que estão fazendo um processo seletivo, muitas vezes internacional. Então, certifique-se. Não é porque alguém de São Paulo está te ligando que a vaga é de São Paulo. E falando em São Paulo, uma cidade gigantesca, certifique-se da localização também, do bairro. Para as pessoas que moram, por exemplo, na Zona Leste, trabalhar em Alphaville é muito longe. Estamos falando em torno de 1 hora, 2 horas e meia só para ir, mas 2 horas e meia talvez para voltar. Então, se você for abordado num primeiro momento, sempre pergunte: aonde eu vou trabalhar? Se for muito longe, se for inviável para você, você já descarta a continuação dessa conversa ou a continuidade no processo seletivo. E a quinta informação que você precisa saber sempre que for abordado é ele, o salário, o cash, o guguda. Você não sai de casa sem isso. Você precisa entender qual é o pacote de remuneração base oferecido. Se você estiver buscando emprego ou não, se você estiver com pressa de ter um emprego ou não. E aqui já entram alguns conceitos para sua reflexão. Nem sempre todas as empresas que vão te ligar, todas as oportunidades que vão aparecer são interessantes para você. Você pode ser interessante para elas, mas elas não podem ser interessantes para você. E uma das coisas principais que vai medir se é interessante ou não é a remuneração, é o salário base. E para você entender se faz sentido ou não, uma das maneiras é você tendo já na ponta da sua língua qual é a tua pretensão base para mudar de emprego. Por que eu digo pretensão base? Porque muitas vezes você não vai saber qual é o tamanho do desafio. Nesse primeiro contato, nessas primeiras abordagens que são feitas por telefone, podem até ser feitas por e-mail, geralmente o recrutador, o selecionador, ele não vai ter na disposição dele todas as informações que você quer saber, quem vai ser o teu gestor, qual é o desafio, tem plano de carreira, se tem bônus, se não tem bônus, muitas vezes não vai saber de nada disso. Então, o que você precisa ter sempre aqui, ó, na pontinha da tua língua, a tua pretensão salarial base. Aviso importante aqui: por um acaso, se você perguntar para essa pessoa que está entrando em contato com você, te abordando para uma possível entrevista, um processo seletivo, sobre qual é a remuneração base, ela pode não saber. E realmente ela pode não saber, principalmente se ela for um recrutador, um selecionador externo, um headhunter ou uma empresa contratada para achar o seu perfil. Mas também ela pode não querer revelar. Existem vários motivos para essa pessoa não querer revelar o pacote salarial. Às vezes ela está querendo entender como é que o mercado funciona, para entender como é que essa faixa salarial se porta ao mercado, se está acima, se está abaixo, se está na média, ou simplesmente ela não quer.
ela quer primeiro se certificar de que as pessoas que ela está recrutando nesses primeiros momentos são pessoas que estão comprometidas com o desafio e não com o salário. Eu sei que isso é meio estranho, mas no mundo do recrutamento é bastante normal. E se por um acaso essa pessoa não revelar qual é o pacote salarial pretendido ou esperado para essa posição, você pode simplesmente se recusar a continuar a conversa, obviamente explicando que sem essa informação você não deseja prosseguir porque você não quer perder tempo. Agora, se você está buscando por um novo emprego e está com pressa, aí meu camarada, você precisa ter na ponta da tua língua qual é a tua pretensão salarial e seguir em frente. E a sexta e última informação que você precisa ter sempre que você for abordado por recrutadores e selecionadores para participar de entrevistas ou de processos seletivos é quantas etapas terá esse processo e, principalmente, quando é esperado que essa pessoa comece a trabalhar. São duas informações importantíssimas para você gerenciar a sua agenda. Imagine o seguinte, você já está com férias agendadas, você vai viajar e não há a mínima possibilidade de você cancelar essa viagem. E aí você decidiu participar de um processo seletivo sem saber quantas etapas, sem ter uma ideia geral da agenda desse processo. Durante o processo você se identificou com a empresa, com o desafio, a grana é boa, o lugar é legal, é perto da sua casa, você não vai se desgastar, mas a última entrevista é no meio das suas férias e você vai estar viajando, sei lá, em Cancún. Como é que você vai fazer? E lembre-se, talvez possa não ter a possibilidade de uma entrevista remoto ou... muito comum ainda, a pessoa com quem você vai conversar, ela quer apertar a sua mão, quer olhar nos seus olhos e sentir a sua energia. Pode parecer besteira, mas isso é muito comum ainda nos dias de hoje, então você precisa estar preparado para a agenda geral do processo. E aqui eu vou defender a minha classe, a classe dos recrutadores e dos selecionadores. Nós, pessoas sérias, muitas vezes nós não sabemos de fato como a agenda vai se comportar. Porque geralmente é uma agenda com 1, 2 ou 3 ou 10 pessoas envolvidas e fica muito difícil para a gente conseguir conciliar a agenda de todo mundo. Mas para você que é um candidato, que está ao telefone ou que está respondendo algumas mensagens de recrutadores e de selecionadores, já te oferecendo novas oportunidades profissionais, você precisa ter muito claro uma ideia geral, principalmente se estiver perto das suas férias ou de grandes feriados. Além desse ponto, é muito importante você também perguntar logo nos primeiros contatos se o processo seletivo vai ter algum tipo de teste, um teste de inglês, algum teste específico, para também você conseguir se preparar melhor. Por mais, por exemplo, que você tenha inglês fluente ou inglês avançado, sempre que estamos sendo avaliados, a gente tende a ficar nervoso. Então, quanto mais tempo você se preparando para aquilo que te espera, a sua chance de ser bem-sucedido é muito maior. E se por um acaso, depois dessas conversas que você está tendo com essas pessoas que te abordam para processos seletivos, você ter um pouquinho de pé atrás, você se sentir inseguro, fica tranquilo, isso também é bastante comum. Aqui no vídeo do card, eu fiz os 7 sinais que todo processo seletivo que é uma furada e limite, ele dá. E eu vou te ensinar você a reconhecer esses 7 sinais. Muitas vezes, a abordagem que você sofre, ela é uma abordagem perfeita. Todas as informações que você está sabendo agora, essas 6 informações básicas, elas são claras, eles dão ela para você, mas mesmo assim, existem 7 sinais que você pode identificar se o processo seletivo é ou não uma cilada. E essas foram as 6 informações básicas que você deve ter na ponta da sua língua sempre que você for abordado por recrutadores e selecionadores para participar de processos seletivos ou de uma conversa inicial. Não caia na deles, você precisa ter o maior número possível de informações para você ver aonde você vai investir o seu tempo. E antes de eu ir embora, se você ainda não se inscreveu e não curtiu, compartilhe, você sabe como isso é importante para mim que produzo conteúdo. E se por um acaso você tiver algum tipo de comentário, alguma pergunta que você gostaria de fazer para recrutadores e selecionadores, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder e interagir com você. Até a próxima semana. Não se esqueça, o mundo mudou e a maneira como se busca emprego também. Muito obrigado pela sua audiência.